Bem-vindo ao Entre Conexões Podcast. Hoje a gente está no episódio número 5, hein, Fabi? Olha só, Correndo. a gente estava brincando de fazer podcast, já estamos no 5º episódio. Então, o tema de hoje que a gente vai conectando com os temas anteriores, então aproveitem e já assistam os anteriores. Hoje é como parar de carregar o que não é seu. Sabe aquela sensação que às vezes você está carregando o que não é seu na sua vida em geral? Seja em relacionamento, seja em trabalho, na sua profissão. Sabe aquela pessoa que fala assim, gente, eu estou sempre exausto, parece que eu estou carregando um peso nas costas. Só que no fundo você sabe que aquele peso não é seu. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então fica aí até o final que a gente vai trazer o porquê que você está carregando algo que não é seu. Vou começar me apresentando, Fabi. Como a gente faz, né? Eu sou Luiz Oliveira. Nós somos irmãos, né? Luiz Oliveira, Fabiana Oliveira. Entre conexões, a nossa conexão é porque nós somos irmãos. E hoje a gente compartilha aí do trabalho, né? A mesma profissão, terapeuta, trabalhando com desenvolvimento humano. E eu sou sócio proprietário do Instituto Luiz Oliveira. Então trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional também, trazendo aí a questão profissional e de trabalho, que também não é fácil, de negócios também, porque também nós somos empreendedores, e a gente gosta de fazer esses bate-papos aí na nossa vida, falar sobre pessoas, falar sobre as relações e trazer o que a gente vive também, né? Porque não basta a gente vivenciar ou falar sobre isso, ou trabalhar com isso, se a gente não está na prática também colocando no nosso dia a dia. Então é isso que a gente se propõe a fazer. Fabi, se apresenta, por favor. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Para a gente é leve, é divertido fazer esse podcast, porque é algo que a gente já faz no cotidiano. Para quem não me conhece, eu sou a Fabi Oliveira, terapeuta também, mestre em Reiki pelo Brasil e Argentina e atendo com algumas técnicas terapêuticas. Mas o mais importante é que nós amamos o que fazemos, então para nós acaba sendo uma mistura de trabalho com diversão, né? O Luiz já falou sobre o tema que vamos falar, que eu sei que muita gente vai se identificar quando você vai num lugar e volta cansado, exausto, carregado. Até outro dia eu vi uma mensagem no Instagram falando assim: fui num determinado lugar e demorei 3 dias para me recuperar. Por que será que isso acontece? Por que que às vezes você entra em contato com uma pessoa, também está assim, você não, estava bem, de repente você se sente de uma forma totalmente diferente? Por que que você às vezes repete coisas que você vê sua mãe fazendo, seu pai, ou que eles já vivenciaram? O Luiz vai falar bastante sobre isso. E também eu acho interessante falar coisas que nós pegamos ou captamos energeticamente e por que fazemos isso das pessoas, né? Os famosos esponjas. Terapeutas passam muito por isso, pessoas que trabalham na área de saúde, mas de modo geral, em qualquer área e profissão, a gente precisa aprender como lidar com isso, com as energias, com as interações e por que que a gente pega as coisas de outras pessoas. Vamos falar. Eu acho que é interessante também citar, nós vivemos um mundo hoje das relações, eles até usam o termo relações líquidas, né? Tudo muito fugaz, tudo muito rápido. E é importante falar sobre isso também, que as interações com outras pessoas na parte sexual também gera algum tipo de sintoma. Isso pode atrapalhar os relacionamentos, isso pode atrapalhar a sua saúde, sua prosperidade e também a vida como um todo. Vamos lá, Lu? Bela introdução, hein, Fabi? Bom, já ficou marca registrada, eu sempre trago as cartinhas. Geralmente eu trago esse baralho aqui, que é o baralho do oráculo, que traz um direcionamento. Ele é bem direto ali na frase que ele traz ali. Eu tiro bastante ele nas minhas lives, nos atendimentos. Mas hoje, como a gente vai falar muito da sistêmica, então a constelação familiar. Quando eu falo sistêmica, tem a ver com constelação familiar, tá? Que ela é bem ampla, inclusive, para vários sistemas. Eu trouxe esse baralho aqui, Fabi, para a gente tirar também da constelação. Então, eu já embaralhei aqui várias vezes. Então, eu vou tirar. Curiosa. Mentaliza aí, eu vou tirar os dois, porque aí a gente vai ver se as mensagens se complementam e o que que a gente precisa. Eu tirei esse aqui. Agora, do oráculo também. Vamos pensar nessa questão do peso, né? Talvez você sinta aí pesos na sua vida, ou talvez você nem tenha consciência que você está fazendo isso, porque está tão no automático que você não está percebendo que você está carregando coisa que não é sua e não está abrindo espaço para o novo. Bom, tirei aqui as cartas. Vamos fazer o seguinte, lê essa daqui e eu vou ler a outra. O essencial é simples. Bom, o essencial é simples, né? Uma frase do Bert Hellinger. O Bert Hellinger,
foi o criador, né, digamos assim, das constelações, ele trouxe isso para o mundo, e o essencial é simples, o difícil é ser simples, né? A gente fala muito sobre isso, como é difícil ser simples. Às vezes, a gente está falando de peso, né? Eu reclamo do peso, mas eu estou tão condicionado e aquilo talvez me traz valor que eu quero a complexidade, né? Eu quero o complexo, porque a diferença entre simples é o complexo. Então, simples é algo que todo mundo é capaz de fazer. O complexo, talvez, ele envolva outras coisas. E às vezes eu fico só no complexo, porque aquilo me traz valorização. Ó, do oráculo. Criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa quando estabelecemos hábitos alegres, como o elogio. Reconhecer as qualidades alheias é também reconhecê-las em você. Muito profundo. Esse aqui, né? Elogiar, né? Reconhecer a parte positiva, né? Quando a gente, o que eu falo bastante sobre isso? Que quando a gente internaliza quem a gente é de verdade, então, um exemplo, né? Você tá se sentindo, mulheres, né? Vou falar com as mulheres. Tá se sentindo bonita. Então você internalizou que você, não externamente, tá? Internamente você tá se sentindo bonita, aí as pessoas começam automaticamente a falar que você tá bonita. Na verdade, o outro, sim, ele vê isso, mas não é o outro. É você que começou a enxergar isso dentro de você e o outro está transmitindo algo que você tem dentro. Por isso que ele fala, na verdade, do elogio aqui, né? Porque quando eu elogio, eu entendo que aquilo também é meu. E o contrário também é verdadeiro. Então, assim, quando eu também coloco outras, né? Falo muito dos defeitos, muito da reclamação, isso também volta para mim, né? Porque isso vai se tornar um peso. Só que o que eu sinto aqui quando a gente fala é que nem sempre eu tenho consciência disso, né? Eu não tenho consciência de quem eu sou de verdade, da minha luz, né, de quem sou eu, porque às vezes eu tô realmente emaranhado nessas questões internas, inconscientes muito fortes, que vêm da família, que vêm da minha história, e aí eu acabo, sem perceber, me condicionando naquela questão negativa. Né, da dificuldade, do peso, do sofrimento. Isso é muito forte também. Então, se eu estou internalizando e condicionado com isso, isso vai reverberar na minha vida, é o que eu sinto aí. O que você pensa aqui dessa carta que você fala? Eu senti que casou muito bem uma carta com a outra, né? Porque realmente o essencial é simples, né? O Reiki fala muito sobre isso, da simplicidade e o quanto a simplicidade é importante para a nossa vida, para termos inclusive a complementação, né? Mais alegria. Alegria com o simples. Às vezes a gente não percebe a importância disso. E estar bem, quem entra em contato com pessoas em circunstâncias de doença, por exemplo, sabe, consegue observar, e a gente deveria fazer isso sem precisar ficar doente ou observar outra pessoa doente. Que privilégio que é só estar aqui, podendo trabalhar como nós estamos fazendo hoje, tomar nossa aguinha, nosso cafezinho. Então, o essencial é simples. E a alegria, conectando com o nosso tema e com o que você trouxe, nos deixa numa frequência mais elevada, né? Você estar se sentindo bem com você, como você falou, simplesmente porque o mundo é muito conectado com o externo. Se você tem o status X, se você ganha não sei quanto, se você tem tal profissão. Mas o essencial é aqui. Então, se eu estou feliz comigo, a minha frequência fica mais alta. Consequentemente, eu já crio uma aura melhor, mais forte, não pego energia de outras pessoas, problemas de outras pessoas, como a gente vai falar muito isso. Então, achei que a cartinha fez muito sentido com o que a gente vai falar, com o que você trouxe. É isso, né? Não importa o que está acontecendo externamente, fora de mim, se eu dentro de mim eu estou bem, né? Simplesmente feliz, eu consigo, né? Aumentar essa vibração e transformar essa realidade, que é o que todo mundo fala, né? Porque é uma sensação, na verdade, né? Só que o que eu percebo isso fazendo um complemento? Eu tô saindo um pouco, não estou saindo do tema, mas assim, o que eu escuto muito? A gente fala assim, tá passando por um problema, e aí eu tenho que vibrar melhor, né? Tem que ser positivo, eu tenho que ser alegre, só que eu não consigo. E aí a pessoa fica, não, mas com problema, como que eu vou ser alegre? Mas esse é o pulo do gato. Você conseguir enxergar algo simples dentro da tua vida que te conecte nessa alegria. Porque você pode estar passando por N problemas, né? Se você tem saúde, você tem tudo. Se você tem saúde, você tem tudo. Então, se você consegue agradecer isso por ter despertado de manhã e conseguido respirar,
você consegue realmente transmutar o que está acontecendo fora de você. Sim. E aí o futuro vai ser diferente. Estava falando dessa questão de doença, a gente estava acompanhando recentemente aí nós aqui familiares idosos com doenças graves, né, como Alzheimer, demência. E o que me nota, o que eu percebo, né, primeiro que assim a gente faz o nosso bem de estar ali e eu percebo como isso faz bem para as pessoas, que é uma coisa simples, só da sua presença. Uma pessoa que está ali na doença, ela está feliz com a sua presença só. Isso já acontece alguma coisa ali. Só que eu observando pessoas que passam por esse tipo de doença, e talvez se você tem alguém, algum familiar seu, a pessoa perde aquele brilho da vida. Sim. Porque ela se perdeu dentro dela. E aí ela perde isso tudo, né? Que é simples, né? Que a gente tem todos os dias e a gente não valoriza. Olha que coisa, né? Eu até anotei uma frase que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Com o que estamos falando hoje. Ajudar não pode significar adoecer, né? E você que traz a parte sistêmica também, eu olhando o outro, como nós estamos tendo essa oportunidade riquíssima de poder contribuir de alguma maneira, com o nosso carinho, com o nosso amor, com a nossa presença, com as pessoas que não estão bem, mas também observar e ir além, né? Como a gente sempre vai a fundo, porque somos terapeutas, não tem como não fazer uma reflexão. O que trouxe aquela pessoa naquele lugar, né? Isso. Quais foram as atitudes que ela teve, as escolhas que ela fez, sejam elas conscientes ou não, porque ninguém em sã consciência vai fazer uma escolha que não seja boa, mas é por causa das nossas questões internas, dos nossos emaranhados, que você vai falar, às vezes a gente acaba repetindo o padrão. Mas é isso, o essencial é simples, podemos tirar alguma coisa de bom, Sempre. porque essa energia, eu falo bastante de energia, essa energia, nem que seja em algo, eu fiz um progresso em alguma coisa, né? Porque como você falou, mas eu não tô bem, como é que eu vou ficar alegre com isso? Não é uma alegria falsa, não é uma positividade tóxica, é uma forma de ter sabedoria, de conseguir fazer o seu corpinho voltar para o eixo e falar, bom, eu posso extrair algo daqui para me deixar um pouquinho melhor, para até ajudar o meu corpo, a minha mente a ir se restabelecendo. Então tá tudo conectado. No final, tem tudo a ver com o que a gente está falando. É encontrar, eu costumo falar o seguinte, é encontrar um lugar de paz no meio do caos, né? Que a gente falou sobre isso. Então, se eu consigo encontrar um lugar de paz, eu não vou encontrar o tempo todo. É que a gente aprendeu que a felicidade é um estado. E ela não é, né? O tempo inteiro eu tô alegre, né? O tempo inteiro eu tô ali. O dia inteiro eu não tenho problema nenhum, só alegria, só sorrisos, né? E não é isso. A felicidade é muito além disso, é uma conexão com algo maior. Só que se eu encontrar essa conexão com algo maior em algum pedaço que seja, porque talvez aquele problema eu realmente não consiga resolver naquele momento. Só que eu tenho outras coisas que eu posso encontrar, talvez o sorriso do meu filho que vem dar um abraço, né? Um parceiro que te apoia, ou você acordar simplesmente e respirar. Bem, então, sem dores, sem dores, né? Então assim, talvez eu não tenha dinheiro, mas eu tenho saúde. Então é esse exercício, né? E a resposta do corpo naturalmente vai ser essa, né? Porque a gente responde pelo que acontece também. Então não vai deixar de ter medo, não vai deixar de ter ansiedade, não vai deixar de sentir. Só que eu preciso encontrar um lugar de paz, porque se eu fico só na outra, né? Porque meu corpo vai responder assim, eu reforço isso, eu vou continuar recebendo mais daquilo, né? Esse é o ponto. Não dá para tirar essa questão de que não vai existir nunca. Eu acho que é esse o ponto, né? A vida real ela vai acontecendo, né? E a gente vai sentindo. Queria trazer uma questão sistêmica, aproveitando, já que eu trouxe o baralho da constelação, para ver se faz sentido. Porque assim, por que a gente carrega pesos que não são nossos? Eu costumo falar assim, primeiro que nós somos individuais, então cada história, né, cada pessoa, ela tem uma história, uma realidade, porque senão todo mundo estaria no mesmo resultado. Você estava falando até a questão de doença. Por que uma pessoa aos 90 anos está super lúcida e outra está com uma doença que é essa que a gente falou? Então, assim, se fosse só o problema de ser da velhice, que as pessoas dizem assim, não, o problema é que eu sou velho. Se fosse assim, né, que eu estou usando o termo velho no sentido que a pessoa coloca nesse peso, ela é um idoso, né? E também uma idade é um número. Mas, assim, se ela coloca esse peso, então, assim, não é isso. Na verdade, tem coisas mais profundas que fazem a gente chegar naquele resultado.
E, inclusive, isso que eu estou trazendo aqui. Mas a questão sistêmica, que é o que eu trabalho da constelação, ela é muito rica em alguns aspectos para que a gente consiga elaborar isso. Porque é importante a gente elaborar. Então, muitas coisas vêm da nossa história. Então, a nossa ancestralidade, como foi a nossa família, eu sempre falo sobre isso, mas é uma coisa importante. Então, qual que foi a história da sua família, né? Então, a gente está falando de peso, né? Como que será que eram as mulheres lá do seu sistema familiar? Será que eram aquelas que faziam tudo? E, né, e o marido não fazia nada no sentido, talvez, da família? Se a gente olhar para trás, tinham muitas mulheres que simplesmente o marido falava assim: eu só vou trabalhar. Lá o seu avô, seu bisavô. Você vai ser responsável por tudo da educação dos filhos. Só que os filhos não foram feitos por uma pessoa só. Foram feitos em conjunto. Inclusive o sustento que é trazido também é administrado aquela mulher, né? Então não é uma coisa só. Existe uma parceria, só que aí ficava muitas vezes uma parceria de um lado e a outra totalmente. E inclusive a gente até estava falando sobre a nossa avó quando a gente foi visitar, né, uma das nossas tias, e ela falou exatamente lá, meu pai, quem fazia a disciplina toda era minha mãe, né, a tia falando. Então, assim, tudo, só que é pesado. Então, será que não existiu uma história pesada ou outras histórias, né, de sofrimento, de trabalho muito duro, que você não se conecta de alguma forma, e talvez você não tenha ainda a total consciência que isso está reverberando em você? Isso é uma parte, que vem de forma transgeracional. Depois eu gosto muito de trazer isso. Isso é uma coisa, até estava conversando com você no carro, né? Que quando eu comecei a trabalhar com constelação, quando eu trazia o cliente, eu trazia também a criança do cliente. Por quê? Porque a criança absorveu essa primeira leva, né? Então você já vem no mundo, eu brinco, né? Que a gente vem de fábrica, só que a criança vai já vir com isso, né? Então já vim nesse mundo com todas essas histórias reverberando dentro de mim, padrões, condicionamentos, e aí a criança vai vivendo tudo isso, e aí ela tem lá cuidadores, pais, ou pode ser pais adotivos, quem for que criou ela ali, que ela também vai absorver um padrão. Ela vai aprender a ser de determinada forma. Aí ela vai lá e aprende, né? Já é a família, vou dar uma continuidade nesse exemplo. Então ela aprende lá que a mulher tem que fazer tudo. Só que ela tava. E aí ela viu a mãe dela nessa mesma dinâmica. Né? Às vezes ela viu o pai dela lá sentadão lá, assistindo o jogo, e a mãe lá frenética, né? Fazendo mil coisas. Talvez nem precisava tanto, mas ela estava fazendo mil coisas. Nem ela sabe por que ela está fazendo tantas coisas. Só que ela criança ficou observando que um relacionamento é assim que funciona. Aí quando ela vai pro dela, ela age o quê? Da mesma maneira. Ela faz tudo, fica com a responsabilidade toda, só que hoje ela vive em 2026 e existem tecnologias que não são mais lá de trás, que ou seja, ela pode de repente ter uma condição de ter ali coisas para facilitar para ela cozinhar, para lavar, pode contratar alguém para fazer a faxina pesada, não é mais o que vivia lá atrás, porque às vezes lá atrás não teve opção. Só que sem perceber, ela está condicionada naquilo, ela aprendeu vendo a mãe dela e ela está lá. Quando ela não está percebendo, simplesmente está acontecendo. E aí você imagina o peso que vem ancestral, mas o peso da sua história e você, que provavelmente para chegar ali no seu relacionamento atual, você também já teve outros. E esses outros também podem ter sido pesados, que também estava muito próximo nesses outros, que também está pesando em você. E aí hoje, aí a mulherada fala muito pra mim, eu atendo muita mulher, né, principalmente na parte da constelação, ela tá exausta. As mulheres são exaustas. E aí o homem não tá tão exausto assim. Tem alguma coisa que não tá batendo ali, né? E aí ele pode falar assim, não, mas eu trabalho. Só que as mulheres hoje em dia também trabalham. Elas têm trabalhos tão exaustivos quanto os homens hoje em dia. E aí então o homem tá trabalhando, a mulher também tá trabalhando e ela tá carregando tudo isso. E às vezes, olha só que é tão inconsciente isso, porque a gente está falando do simples. Às vezes o simples é ir lá e falar assim: você pode me ajudar? Não vou falar esse termo ajuda porque é uma parceria, mas vamos supor que ela realmente está exausta, ela precisa de ajuda, literal. Ela às vezes não consegue fazer isso. Aí ela reclama, ela chega lá na sessão. Mas você perguntou para ele se ele podia fazer? Não perguntei. Você não perguntou, ele também estava ali, que também tem outros condicionamentos, talvez viu a mãe dele fazendo demais, e para ele é natural, comum, normal. E aí você não foi lá e falou, ó, e aí? Me ajuda aqui. Você também não pediu. Você mesmo foi fazendo, né, tomando para si a responsabilidade, e aí você acabou
assumindo aquele peso. E você também não está conseguindo pedir ajuda, mas vem de um lugar muito maior, de um condicionamento que, inclusive, seu cérebro já está ali automaticamente naquele lugar. Então, se você não parar em algum minuto para olhar para tua vida, você vai continuar fazendo desse jeito. Só que quem que vai sentir depois? O teu corpo, né? A sua saúde. Você vai ficar num grau de exaustão. Por isso que as pessoas têm burnout hoje em dia. Não é só porque antigamente também tinha, só que hoje você tem. Imagina, trabalhando fora, mais os filhos, mais não sei o que, essa responsabilidade e a sensação de ter também, não só ter, mas a sensação que aquilo é seu só. Então tá fazendo as pessoas chegarem nesse lugar. Eu tenho mais uma coisa para falar, mas eu queria que você trouxesse essa questão energética que você falou muito dessa questão das pessoas serem esponjas e o que que você faz de conexão com isso que eu tô falando. Eu até depois eu queria que você complementasse uma coisa que a gente veio conversando com ela, que eu acho bem legal e é bem comum, infelizmente, a triangulação, que eu acho que é legal falar, né? Porque você acabou de trazer um ponto muito legal, que às vezes a gente repete padrões e nem sabe de por quê, nem quando, nem de onde viram, como fazem, como se alimentam, né? Igual falar. Então, assim, é legal você trazer isso, porque as pessoas vão fazendo as coisas sem saber por quê estão fazendo. E apenas quando chega num ponto, às vezes o corpo exausto, que ela falou, opa, tem uma coisa errada aqui, né? Então tem aí trazer algo de repetição dos ancestrais, tem a triangulação e ocupar o lugar de alguém, estar fora do lugar, que tem até relação com que eu participei da sua vivência ontem, né? Da criança interior, e eu vi a minha criança fazendo exatamente isso. Então depois a gente fala mais sobre isso. Mas aí chega nesse lugar que você falou, bom, tô exausta, tô exausto, tem alguma coisa errada aqui. Por que fazemos isso? Então, por que carregamos pesos das outras pessoas? Muitas razões na parte energética e emocional. Apego, medo do abandono, se eu não fizer tudo para o outro, se eu não fizer tudo pelo outro, se eu não for essa pessoa comportada, boazinha, né? Na constelação também fala disso, né? Da síndrome da boazinha. Se eu não for a boazinha ou o bonzinho, que concorda com tudo, que não questiona nada, que eu acabo assumindo esses papéis. Então, energeticamente, às vezes eu estou conectada com o passado, eu tenho fios, né? A gente fala na parte espiritual energética que quando você tem relacionamentos com outras pessoas, isso pode até incluir a parte profissional também, se esse relacionamento for longo. Você cria fios, é um fio, como saísse assim um fiozinho e juntasse no outro. Quando é relacionamento amoroso, então, que você tem a relação sexual e que você dorme todo dia com aquela pessoa, ou se não dormir, a distância funciona igual, gente. É igual Wi-Fi. Você não vê, mas existe, sabe que existe. Então, o fiozinho, você fica conectado em vários lugares com essa pessoa. E aí você sente o que a outra pessoa está sentindo. Por isso que o comecinho da carta, o essencial é ser simples. Se você está mais calmo, você consegue perceber. Sou eu, a gente tem complemento com o podcast passado. Assistam, por gentileza, do caos. Quando você tá no caos, você fala, tem alguma coisa errada aqui. Esse caos é meu? Por que que eu estou carregando isso dessa pessoa? Então, na neurociência, falamos também dos neurônios de espelho, é quando você ali você sente o que o outro está sentindo. Falei isso no podcast passado. Porém, a diferença é, eu me compadeço, eu tenho compaixão pela pessoa, porém eu não preciso carregar tudo dela. Só que a gente faz isso, então, por dependência. Às vezes elos kármicos. O que são elos kármicos? Aprendizados que você veio ter com aquela pessoa, que não significa que você também precisa ficar com ela o resto da vida. Total. Isso inclui qualquer tipo de relação, né? Então nós temos todos esses fatores, às vezes acúmulo de energia. Observa como é que você está. Tem alguns pontos aqui no nosso corpo, no nosso campo áurico, que pesam mais quando você está pegando pesos, energias, esponja do outro. Ou dos outros, quer dizer, mais de um. É mais de um, né? Nuca costuma doer muito. Tô falando isso da parte energética. A gente sempre tem que ir ao médico ver tudo isso, hormônios e afins. Aqui na nuca, às vezes dor de cabeça. Assim, você sente normalmente uma pontada. Eu sinto quando vem algum dardo energético à distância. Esperamos que coisas boas, tá? Quando for coisa ruim, não façam. Ombros costuma doer. E aqui no meio das costas, entre as escápulas, tem um chakra ali, o chakra humeral.
quando você sofre ataques energéticos ou está captando muito fortemente o que o outro está sentindo e pensando, aí você também sente isso. Mas por que fazemos isso? Questões emocionais que precisam ser trabalhadas. Se a gente faz constelação, se a gente faz as terapias, é justamente para resolver essa parte. Por que que eu faço tudo para ser amado? Por que eu faço tudo para não ser abandonado? Que seja aí no sistema, talvez eu vi, todas as mulheres da minha família sofreram abandono, não tiveram marido, eu quero ter um marido de todo jeito. Sim. Aí eu me mato, me anulo, totalmente #submissa, ou o contrário, controlo tudo e todos para ter aceitação, né? Então acho que vale também acrescentar a parte que você ia falar da triangulação, que eu acho isso muito interessante, de ocupar o lugar errado na família, que eu já fiz isso. Isso é muito legal, porque o que você trouxe, vou falar da triangulação e do lugar, porque isso é muito interessante, mas pensando nessas ferramentas que a gente tem, energéticas, é bom a gente ter essa informação, porque às vezes você não consegue identificar muito bem se você está nesse lugar ou não. Então, quando você sabe alguns pontos do seu corpo que podem se relacionar com isso, é importante, porque aí te traz, opa, tô sabendo que eu tô carregando coisa demais aqui, tô no ambiente, preciso me proteger. Então, mas isso vem de um lugar, né? Então, esse complemento, que é o que a gente está falando, isso vem de algum lugar. Por que eu sou essa pessoa que carrega esses pesos, essas energias de alguém, dos outros? Porque isso vem de um condicionamento, vem de um lugar. Você falou da triangulação, né? Quando eu coloco no campo da constelação, eu observo as triangulações, com quem eu estou triangulado. Então, a triangulação por que ela existe também, né? Vou dar um exemplo mais prático para as pessoas entenderem. Tem lá seu pai e sua mãe numa configuração, né? Eles são um casal, só que aí um deles vai embora. Então, o mais comum, infelizmente, né? Os pais vão embora, o homem. E aí eu fiquei, né? Eu tive essa vivência junto ali com a minha mãe. E aí, quando eu começo a acessar isso, né? A criança acessa isso. É uma coisa que o Bert Hellinger, ele veio aqui, né, na carta, ele fala que os filhos, eles têm um amor cego pelos pais. Esse amor cego pelos pais faz com que você fala assim, eu dou minha vida por você, olha que forte. Então eu resolvo o seu problema. Então ela olha lá a mãe dela, né, porque ele foi embora, ela olha a mãe dela chorando todos os dias. Mal, depressiva. A criança, e às vezes até a mãe não necessariamente vai lá e compartilha com a filha, mas a filha sente. Eu vou dar a filha também para ficar fácil. A filha sente, ela sabe que tem alguma coisa energética acontecendo ali, por mais que a mãe às vezes até não compartilhe. Algumas mães acabam compartilhando, né? E ele foi embora e não sei o quê. Inconscientemente ela fala, vou resolver isso por você. E aí ela começa a vir para esse lado. Então sai esse daqui e ela vem para cá. Então isso, ela sai do lugar dela de filha, para ser mais exato, e vem para o lugar de marido da mãe, ou seja, eu vou proteger essa minha mãe, eu ocupo um outro lugar. Aí essa criança que era uma criança, ela passa a ser adulta. E às vezes ela pode estar triangulada na relação. Isso eu também observo. Então assim, porque eu fui para o lugar do meu pai, e aí eu tô querendo me relacionar hoje afetivamente, não tô conseguindo. Algumas vezes, no campo da constelação, eu coloco relacionamento de casal dos pais. Aí quem tá lá? Tá lá a mãe, o pai, o relacionamento de casal e a criança lá olhando para isso. Ou o pai nem tá lá, tá ela, a mãe e o relacionamento dos pais. Então o que que acontece? Ela tá exausta porque tem um peso, ela tá carregando o relacionamento dos pais ali no inconsciente dela. Eu tô carregando o relacionamento dos pais e triangulada com ele, eu não consigo ir pro meu. Porque eu ainda tô lá no da minha mãe, tentando resolver, a adulta, tentando resolver um problema que não é meu. Essa é uma das coisas que a gente consegue observar, tanto de estar fora do lugar, ou seja, assumindo o lugar do meu pai, e triangulada nas relações e dinâmicas. E o que pode acontecer aqui? Como eu presenciei essa ausência do meu pai, eu falo assim, eu não presto, nenhum homem presta, né? E às vezes eu verbalizo isso, ou nem verbalizo, mas sinto. Às vezes eu até já fiz terapia, já acessei, só que ainda tem algo lá que me coloca no abandono, que eu vou achar que qualquer homem que se aproximar de mim, vou dar o exemplo de homem e mulher para facilitar, que se aproximar de mim, ele vai me abandonar, assim como fez com a minha mãe. Se eu tô ali do ladinho da minha mãe, porque eu excluí esse masculino, fico ali do ladinho da minha mãe.
Então, o que acontece? Quem resolve sou eu. Aí, quando eu vou para as relações, qual que é a energia que eu tô? A energia resolutiva, masculina. Masculino, yang. Né? Eu tô lá no yang, tipo assim, ó, eu dou conta, porque eu salvo minha mãe, eu salvo qualquer um. Quando ela vai se relacionar lá com os homens, o que acontece? Existe um campo, porque a gente sabe que o cérebro fala através ali das vibrações, não é uma realidade que ela tá bem, fala, não, eu quero me relacionar. Ela quer mesmo, de verdade, lá no fundo. Só quando ela vai lá ter o date dela, né? Quando ela vai se relacionar com aquele homem, tá tudo indo certo, só que a vibração que ela passa é outra. Ela passa uma vibração assim, quem dá conta sou eu, não preciso de você. E não era o precisar de falar assim, provedor, essas coisas que a gente vê. É precisar de complemento, né? De alguém na relação de parceria. Porque ela está ocupada resolvendo um problema que não é dela. Quando eu estou ocupado resolvendo um problema que não é meu, isso gera o quê? Peso. Por isso que eu falei ontem eu fiz uma vivência que é a criança interior e essas crenças invisíveis. Então são dinâmicas que eu vou vivenciando, né? O que eu aprendo? Todos os homens vão me abandonar. Isso é uma crença que está lá no teu inconsciente porque o seu pai abandonou a tua mãe. Só que aí tem um pulo do gato, não é o teu pai que abandonou a tua mãe, é o marido da tua mãe. Então essa é uma questão dela, né? Em relação àquele parceiro que ela escolheu. O teu pai é um outro departamento, só que aí você mistura tudo. É relacionamento, é pai, você não quer esse pai. Não... E aí, quando você vai se relacionar, você mistura pai com relacionamento, então você está tentando preencher o pai que. E aí o relacionamento vira uma série de conflitos, uma série de pesos. Ou então você vai ter alguém, que é aquela dinâmica que eu falei, você vai ter lá um parceiro que não te apoia, que não está ali, ele está presente, mas ausente. Porque, na verdade, não é ali. É lá atrás, que é o que você está falando. Onde que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir de onde veio isso. Na verdade, eu tenho um parceiro ausente. Por que eu tenho um parceiro ausente? Porque ele está representando uma dinâmica que eu estou condicionando. E fazendo um link, o que acontece energeticamente, né? O cérebro, a mente já foi ali conectado para sempre ter o mesmo lugar para onde até 2 podcasts atrás volta em 2 casas que eu falei, tem 10 pessoas, você escolhe aquele abençoado, lindo, que vai te fazer voltar nessa situação que sua mãe teve, você também. E energeticamente, prestem atenção como é que você fica na presença dessas pessoas, né? Você fica exausto, você faz tudo lindo, eu faço exercício, eu como direitinho, não sei o quê, mas eu tô exausto. É um cansaço que não vai embora. Nisso que você falou, tem o padrão de repetição de que não vai dar certo com... A gente está falando homem e mulher para ficar mais fácil, com os homens, aí você atrai parceiros ausentes ou com situações parecidas com ancestralidade. Falando energeticamente também, hoje em dia, gente, eu acho... Nós estamos falando aqui de uma forma mais resumida, mas é bom pesquisar. Tem pessoas ali com muitas questões hoje, os relacionamentos estão com muitas dificuldades, né? Com esse imediatismo, muita gente com vícios. Aí, energeticamente, se você está com uma pessoa, por exemplo, que é amplo também esse assunto, gente, com traços narcisistas, pessoas muito egoístas, pessoas muito materialistas, pessoas viciadas, né? Em pornografia, por exemplo, e outras questões, energeticamente você fica em frangalhos, assim. Aí o que acontece? Prejudica a sua saúde, você adoece. Aí vem todas as questões aí. Sua prosperidade também vai por água abaixo, porque você não tem criatividade, você não tem energia, você não tem vício. Você drena tudo para aquela pessoa. Às vezes acontece do parceiro prosperar e você não, porque você está dando toda a sua energia para ele. Então, são pontos importantes que, além de tudo, de emocionalmente você querer se libertar, ser feliz, ter uma vida, né, mais saudável, com companhias. Isso não, a gente inclui também a parte profissional, a gente até veio falando isso no carro. Às vezes você atrai alguém com traços narcisistas no trabalho, representando a ancestralidade que repete sempre problemas nesse sentido, mas vale primeiro, para você resolver suas questões, para quem acredita em espiritualidade, veio aqui na Terra para evoluir, para aprender coisas novas, para parar de repetir coisas que você já faz há 50 encarnações, então já está na hora, né? Aí as terapias casam muito bem aí, fazendo suas limpezas, fazendo seus cortes, inclusive no final eu vou mostrar como a gente pode cortar aí energeticamente esses fios que estão sugando a nossa energia. Porém, o mais importante é ver por que eu permito isso na minha vida, né? É sempre assim, né? Tô nessa situação.
Tá, porque às vezes quando a gente fala por quê, já entra no, né, querendo, o cérebro já fica tentando acessar mil coisas, né? Mas é importante às vezes fazer esse porquê, mas é o como, Pra quê? para O que quer me quê, ensinar? representando o quê, né? Trazendo para a sistêmica. Quem que eu represento aqui nessa história? Pode ser até minha mãe ou pode ser até uma ancestral. Sim. Pode ser uma mais dinâmica que é profunda. Então tem uma questão de abandono, às vezes de abandono. A minha avó também foi abandonada, perdeu. Então, às vezes, eu estou ali na questão de perda muito forte, sem perceber. Tem até um exemplo de uma cliente, né? Que hoje, por que eu trabalho hoje com. Opa, bati aqui. Eu trabalho hoje com os processos de mentoria, utilizando a técnica da constelação e outras, mas hoje faz mais sentido para mim ter um acompanhamento, porque às vezes você faz só uma sessão, que tudo bem também, tá? Já é válido. Mas para mim, como profissional, para ir acompanhando e também conseguir entender o processo junto ali com o cliente, eu venho fazendo um processo que tem início, meio e fim, utilizando a constelação. E às vezes o insight ele não vai ter naquela primeira, ele vai ter às vezes lá no fim. Então, tava um exemplo que eu acho que é bem comum aí de clientes, que é tanto profissional, mas quanto de relacionamento, né? Uma cliente que ela estava com uma questão de relacionamento, então, assim, ela não consegue encontrar um parceiro para se relacionar. Então, simplesmente bloqueou. Então, essa é a questão, ela está bloqueada em relação a isso. Uma pessoa bem-sucedida, bonita, então não tem um porquê. É o externo que a gente está falando, que não é o externo, é o interno. Claro que, assim, existem, né, relacionamentos, mas não relacionamentos duradouros, de um casamento, etc. E aí, esse é o ponto. E o que aconteceu ali na história, né? E que é muito comum e eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Em um determinado momento, teve lá uma questão de traição na família. Então, o marido da mãe, né? Ele traiu, o pai traiu a mãe. Só que aí fica assim, o pai traiu a mãe. Olha como que a criança fica. Então, houve uma traição naquele relacionamento, que na verdade não diz respeito à criança. Só que a criança envolvida naquilo, ela acha que aquela questão é dela porque é um amor cego. Então, o que acontece? Ela vê a mãe dela triste e tenta resolver de forma inconsciente, mas ao mesmo tempo, o que ela assimila? Ela assimila que relacionamentos em algum momento vão ser traídos. Porque isso aconteceu com a minha mãe. E aí, o que acontece? Eu fico com aquele buraco. Eu sei, porque foi um trauma, né? Então, eu tive lá a traição da minha mãe e tal, não sei o quê. Muita gente deve ter se identificado com isso. Eu até vou fazer um pontinho que é muito importante. A gente fala sempre com delicadeza, né? Isso que a gente sabe que cada um está fazendo o melhor que pode. Mas é muito importante. Eu sei que às vezes a mulher está num momento de fragilidade, vulnerabilidade, quando está passando por uma traição, sim, por exemplo, mas ela precisa buscar ajuda fora, né? Porque senão ela fica ali colocando com a filha ou com o filho toda a carga e fala: seu pai é horrível, porque ele fez isso, mas ele é um processo deles dois. Aí a filha acaba captando e ficando com ódio do pai e de todos os homens da face da terra, né? E se a gente pensar, né, nas gerações anteriores, isso aconteceu com muita frequência. Eu pego isso todos os dias. Então, porque antigamente as pessoas não iam buscar. Aí o que acontecia? A mãe estava lá, ela falava com a filha de 10 anos, por exemplo, que o pai traiu a mãe. E assim, ele tem outra, o que eu faço? E aí a criança não vai saber o que fazer, porque ela não tem recursos internos para isso, ela fica desesperada. E aí, isso claro que existe uma sensação, isso já vai estar ali de alguma maneira, mas existia sim, isso é um ótimo ponto que você traz, desse compartilhamento, isso ainda existe. Então, é importante separar isso, porque é o que eu acabei de falar, né? Não é porque a criança, ela fica assim, separou meu pai da minha mãe, ela vê essa ruptura, que é muito séria, porque eu fico com uma ruptura aqui de um lado, ou dos dois até. E aí, voltando ali para a cliente, então o que acontece? Ela tinha esse trauma da traição, enfim, né? Os detalhes não vêm ao caso, mas que é muito comum. Ela foi, obviamente, fazendo terapia, né? Porque hoje em dia a gente tem mais acesso, então ela ficava sempre nesse tratamento em relação ao pai. Então ela falou, já resolvi isso, a questão do meu pai, porque é isso que ela focou. Só que ela esqueceu de olhar para esse lado aqui, da mãe. Porque é tão difícil olhar, porque criou esse lugar aqui, ocupei esse lugar. Então eu fico achando, como minha mãe sempre foi vítima, eu acho que ela não tem problema. Então a relação com ela não é o problema. A minha relação com a minha mãe não é o problema. Eu já escutei isso várias vezes. Ela não olhou, simplesmente você vai fazendo porque você fica focando na traição. E aí você repete, volta, anos, volta, né? volta. Anos.
e não resolve, porque você ficou de um lado, cadê o outro? E aí veio isso, né, no processo da mãe. E aí e a gente foi trabalhando isso. E tinha uma questão muito forte que essa mãe, o que representava relacionamento para ela? Inclusive ter filhos, representava perda. Então veio antes da traição? Na verdade, o problema da mãe aqui dessa mulher, em relação a esse relacionamento, que para ela, relacionamento não era uma coisa boa. Por conta também da história Era dela. pesado, né? Era Perdia a pesado. liberdade. Ela talvez queria ter tido outro destino. Sim. Queria, sei lá, viajar, não sei, né? Mas, sei lá, quem disse que precisa casar, né? Você pode ter filhos de outras maneiras, você pode construir novas relações. Realidades, né? Talvez aquele modelo de casamento tradicional não era para ela, mas naquela época, isso era, né? Não tinha outro caminho, ela não deve ter feito esse raciocínio. Então, quando a gente começou a lidar com a mãe, a gente viu que, na verdade, era um relacionamento. Então, vem antes, tá vendo? A traição era um sintoma, mas onde aconteceu lá atrás, quase que a mãe sentia perda. E essa era a primeira filha. Então, o que aconteceu? Ficou grávida de mim. Então, assim, ó, mais uma perda que ela teve. Que agora, minha mãe, que já tá casada, não querendo, tem filho, não tá querendo ser mãe. E aí eu fico me sentindo responsável e culpada da minha mãe estar passando. Ou seja, peso, ela se sente um peso na vida, né? Não se sente com o direito de ser feliz, porque a mãe também não foi. E aí você não se sente pertencente, você não se sente, porque você está fora do teu lugar. Aí você realmente tem um trauma ali, porque para reforçar toda essa dinâmica vão acontecer coisas. Que, na verdade, o que está trazendo? Na verdade, é para aquela relação. Então, daquela mulher com aquele homem, houve a traição, que, claro, não é uma coisa boa, mas por que teve a traição? De algum lugar também veio. Provavelmente ela atraiu aquilo para que ela pudesse olhar para essa relação e falar assim: e aí, vamos sair disso? Só que aconteceu, ela não saiu. E aí, quem ficou emaranhada com aquela história e sofrendo até hoje? A cliente, a filha. E aí, para ela, casamento era ruim, podia prendê-la, é o que ela aprendeu, né? Então, assim, sinônimo de relacionamento é perda, perde liberdade, perde tudo. Peso. Sente a culpa de ter sido responsável pela infelicidade da mãe. E não se permite ser feliz se a mãe não é feliz. Então, isso é outro problema, né? E aí, tem isso. Aí eu tenho realmente uma vivência traumática que me conecta nessa história, reforça um padrão, e aí eu fico entendendo na minha cabeça, lá no meu inconsciente, que todos os homens vão me trair. E aí ela realmente fala isso, ela falou, e atrai, né? E atrai. Os que traem. E aí todos que ela se envolveu, o que aconteceu? Traíram ela. Então mas olha de onde vem lá de uma história. É profundo. E a traição também do lado paterno também veio de um lugar, porque acontece com muita frequência também, que às vezes a pessoa não resolveu os problemas da origem, por exemplo, ali do lado paterno. Né? O homem, ele ainda estava ali numa situação que ele não resolveu as questões ali com o próprio pai, com a mãe. Então ele também está ali na relação ainda tentando resolver a criança dele, também está fora de lugar, às vezes entre aspas, ali do ladinho da mãe, né? E às vezes resolve os seus problemas emocionais com a parceira, traindo, saindo da relação, quer dizer, não consegue resolver de uma forma madura. Eu vou chegar mais ainda, eu vou ainda mais profundo. Então assim, ele está aqui, ou seja, ele não resolveu ainda a questão ali da origem, ou seja, ele não entrou na relação. Então, nem casou, né, emocionalmente. Ele não casou. Então, e aí ele tá ali casado de forma bem consciente ali com a mãe. Então, nenhuma mulher vai ser suficiente, boa o suficiente. E aí ele vai para a parceira tentando achar aquela ali, que ele talvez também não resolveu a situação ali. E aí ele nunca encontra uma mulher igual aquela. E aí o que ele faz? Vai buscar fora. Que também não vai encontrar e vai ficar nesse... Não vai resolver. Enquanto a gente não for na causa, não resolve. Então, você não vai, enquanto você não entender de onde vem, enquanto eu também não assumir e falar assim, na verdade eu não queria ter casado mesmo. Vamos supor aqui nesse exemplo. Realmente para mim eu queria ter viajado o mundo. E na verdade eu vou fazer isso. Só que às vezes a pessoa não tem essa consciência, né? Vamos colocar nos nossos pais, né? Tem essa oportunidade, seu pai, sua mãe, às vezes não vai chegar lá. Só que aí quem que tá resolvendo todo o problema sou eu. Porque eu tenho um amor cego. E aí eu fico achando que eu posso resolver o problema do meu pai. E o que acontece? Não vou para minha relação. E aí também tem uma dinâmica parecida. Se o pai aqui não resolveu, eu também não resolvi. Porque eu também tô lá resolvendo a história da minha mãe. Então eu não entrei de verdade nas relações. E aí eu fui traída horrível, mas assim, por que eu fui traída? Porque nem entrei.
Porque eu já nem entro, porque eu não resolvi a questão ali dos meus pais. Eu não, E eu comigo me mesmo. resolvi, né? Então. Eu tenho que saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu Não gosto. sei ainda. E, aliás, eu acho que é o que todo mundo deveria fazer, né? Uhum. Saber quem é, saber o que quer, saber por que tá ali, assumir a responsabilidade por estar. É essa a grande chave. E aí eu fui fazendo esse acompanhamento, por isso que eu gosto de fazer, porque as fichas vão caindo depois, né? Então você vai tendo os insights depois. E aí chegou um determinado momento, ela percebeu o quanto ela estava tentando atender as expectativas da mãe em todos os aspectos. Então, no relacionamento, eu tô seguindo. Isso é a honra, que o pessoal fala assim: a honra, o honrar, né, a lealdade sistêmica que se fala, é eu seguir o mesmo destino. Então, o que acontece? Minha mãe não teve sucesso na relação, também não vou ter. E aí, a minha mãe também projeta em mim, já que ela não resolveu a questão dela, ela projeta em mim todas as expectativas que ela não conseguiu ter através de mim. Então ela falou, gente, eu agora percebi que eu tô seguindo tudo que a minha mãe fala. Então, assim, ela até falou que às vezes a mãe dela falava pra ela sozinha, viajava muito jovem, criança, mas ela vai de avião. Porque ela achava, não era uma coisa ruim que a mãe estava fazendo, entende? Mas era que eu não consegui Faça você ter a o que eu não liberdade. fiz. Eu quis viajar e não consegui. Viaje você. Só que fica pesado. Pesado. Porque também tem que ver se é isso que ela quer. E aí, assim, foi bom por um lado que a gente também tem que começar a elaborar, né? A gente tem que começar a elaborar o que isso me trouxe de bom, porque eu sou essa pessoa, porém, em algum momento eu tenho que foi ali que a gente chegou numa determinada. Gente, estou fazendo tudo pela minha mãe. Aí o que essa pessoa vai ter que revisitar? Ela vai ter que revisitar o trabalho dela, porque talvez ela esteja fazendo algo ainda para ser a filha que teve sucesso para agradar aquela mãe. E às vezes ela está num trabalho, não é o caso, mas às vezes pode ser, não sei também, que ela está fazendo um trabalho que ela odeia, mas porque ele representa um sucesso que a mãe não teve e colocou toda a expectativa nela. Ela está honrando essa mãe. Essa é a lealdade, porque ela está na posição errada. E aí depois ela também honra seguindo o mesmo tipo de relacionamento. Porque assim, ó, não fui feliz aqui, você também não vai ser, né? Então, assim, não, porque é uma dinâmica existente naquele sistema familiar. O pai não entrou. A mãe não queria ter entrado. Porque você também atrai parceiros com as mesmas dinâmicas para você se enxergar. Para resolver. Como a gente falou no podcast passado, o caos, ele vem para te mostrar alguma coisa. E aí, o que acontece também? Um outro sintoma que eu percebi ali nessa cliente e que muitas mulheres vão se identificar. Cada parceiro que ela encontrava, ela era praticamente a terapeuta do parceiro. Então, ela resolvia todos os problemas desse parceiro. Ele ia lá, contava tudo. É aquilo que você falou, né? A pessoa vai e a pessoa fica. Ou então ela até vai também, mas só que ela vai com um peso gigantesco. Se ela tirasse esse peso, talvez ela ia uma leveza que só. Entende? Então ela tá colocando uma energia muito grande para fazer as coisas dela simples, por conta do que ela tá resolvendo todo mundo. Ela tá com a mãe, tá com o ancestral, tá com o pai, aí ela tem um parceiro, ela tá com o parceiro, ela tem que resolver todo mundo, e aí vai sobrar o que para ela? E ainda se resolver, né? E às vezes tá num trabalho que é super estressante, que tem o chefe, que tem não sei o quê, e aí muitos desafios, tem que apresentar plano, tem que fazer. Essas mulheres de hoje em dia que eu atendo muitas, que são maravilhosas, né? E eu não sei como elas dão conta mesmo, porque aí elas têm que ir lá com um chefe super difícil, mas entende o padrão de onde vem? Então aí é observação. Mas primeiro vem o sintoma, né? Então, assim, tô exausto, meu corpo tá respondendo, então tô com alguma coisa. Às vezes é isso, né? Fui no médico várias vezes, mas ainda não tô dormindo, então você acorda 3 da manhã, ansiosa, do nada. Então você precisa entender que aquilo, o seu corpo tá respondendo a algo. Até falei isso na vivência ontem, né? Ela perguntou, o que eu senti? Eu falei, seu corpo não conseguiu elaborar a emoção. Então ele sente no corpo. Então ele não tá conseguindo elaborar, porque tá tão enraizado no inconsciente que ela... Então, só que aí ela sente no corpo. Só que o que acontece? Eu fico mal, doente. O nosso corpo amado, ele é muito sábio e ele mostra pra gente o que às vezes a gente não tá conseguindo enxergar dentro de nós, ou que ainda não conseguimos elaborar, ou que não conseguimos fazer algo a respeito, né? Então, aí é importante você observar o que ele tá te mostrando. A parte emocional,
porque eu tô sentindo tanta raiva, porque eu tô sentindo tanta culpa, porque a culpa também é uma coisa que nos prende as pessoas, o controle, enfim. E aí, depois, diante disso que você tudo trouxe, muito bem, né? E a gente observar como é profundo. Por isso a gente não deve simplificar. Não, mas esse outro é preguiçoso, esse outro aqui não consegue fazer porque empurra com a barriga, não é Ou as mulheres que assim, né? disponível, estão atraindo homem disponível. Não é tão simples. É amplo. E por isso que cada caso é um caso, precisa ser observado com muito carinho, muito cuidado, com muito respeito. E depois que a pessoa já está nesse emaranhado que você trouxe, né? E que nós trouxemos outros exemplos, ela tem formas de cortar energeticamente isso. Pode fazer todas as terapias, constelar, enfim, as outras terapias que nós todos conhecemos maravilhosas, mas eu tô com um problema ali já, né? Tô com aqueles fios, ou com o ex, ou com alguém da família que tá sugando a minha energia. Eu posso fazer de verdade, porque o essencial é simples. Um exemplo aqui pra gente. Eu corto mesmo energeticamente, eu faço esse movimento, principalmente observa onde você está sentindo. Aqui, ó, esses fios eu vou cortando. Claro que no dia a dia eu também vou tendo posicionamentos, colocando limites e assim por diante, mas literalmente eu corto. Para quem é reikiano, muito reiki na causa, né? Medo do abandono, medo de traição, enfim, apegos emocionais, repetições de padrão. Mas também energeticamente eu trabalho aí pedindo para que a energia reiki transmute essa energia que é do outro, corte esses fios que é do outro, ou às vezes é o meu que está grudado na pessoa, às vezes sou eu que sou apegada a ela, corto eu também. A gente precisa ter responsabilidade energética, espiritual e afetiva, né? Então acho que essa é uma forma que eu posso dizer, para quem gosta da fraternidade branca, a chama violeta é fantástica, façam todos os dias a autoaplicação em reiki, a chama violeta para limpar fios, miasmas, larvas astrais, cascões astrais e tudo mais que a gente pega de outras pessoas e dos ambientes. E fechamos assim, sempre com pensamentos positivos. Eu gosto de colocar frases, né? Bora trazer a frase aqui pra gente fechar. Amar não é carregar o outro nas costas. Amar é caminhar lado a lado, respeitando o ritmo e o tamanho do passo de cada um. O verdadeiro amor liberta. O amor cego prende. Devolver ao outro o que é dele é o maior ato de dignidade e respeito que você pode oferecer. Eu até complemento. E o verdadeiro amor próprio é você também pegar de volta o que é seu, né? Para só de ficar dando para os outros a sua energia. Quando você se cura da necessidade de salvar o mundo, o escudo protetor não é algo que você visualiza, mas é algo que você passa a ser. É isso, é disso que se trata. É isso que se trata. E deixo esse convite para vocês, né, olharem para isso, né, de uma forma mais profunda. A gente também faz esse trabalho, né? Então eu faço um trabalho com as mentorias muito rico para que você possa ter esse espaço e descobrir quem é você de verdade, né? Descobrir que tipo de relação que você gosta. Você só está trabalhando não, também, né? Só está vivendo relações baseadas em todo o seu condicionamento, não é nem o que você queria viver. E isso depois vira simples. É complexo lidar com isso, mas depois vira simples. Porque vai ser mais simples do que a gente imagina, mas o cérebro não vai querer, a princípio, trabalhar isso. Isso é bem importante. Quero fechar então aqui, né? Porque já deu nosso tempo. Daria para falar desse assunto durante muito tempo. Então dá para a gente fazer outro podcast para complementar algumas coisas relacionadas a isso. Você tem mais alguma coisa que você queira fechar? Algo que você quer levar de hoje? Eu primeiro agradeço quem está conosco, nos acompanhando. Algumas pessoas têm trazido aí feedbacks muito bons, dizendo que está sendo leve, está sendo gostoso. É essa a nossa proposta. Se ame muito, com muito carinho, com muito amor, se respeite. É isso que vocês sempre me perguntam, o que você está levando daqui? Cada vez mais essa percepção, começando comigo, né? Saia de lugares onde não são bons para você, onde você não é bem tratado, bem recebido, respeitado, valorizado, né? Esteja com companhias boas. Se algo não está bom, vamos nos aprofundar para saber o que é. E porque a vida pode ser mais leve, mais gentil, mas para que isso aconteça, eu preciso fazer isso comigo primeiro, né? Então esse é o meu carinho aqui com todo mundo. Quem me conhece sabe que eu sou assim, né? E vamos fazer isso, ser gentis e amáveis conosco primeiro, e o restante, como você falou no começo, vai se refletir no externo. Então, eu agradeço sempre estar aqui com você. Eu também agradeço. O que eu levo é que é possível, né? É possível ter uma vida diferente, é possível viver o que você sonha.
é possível você realmente bloquear certas coisas que possam te atingir de alguma maneira, mas começa por você. Então você tem que entender de onde vem. Não tem outro caminho também, se não conseguir olhar para trás, não tem outro caminho, né? Vale a pena. E leveza, vale a pena, e agradeço também esse podcast, mais um podcast. Então, sigam a gente nas redes sociais, Luiz Oliveira _Instituto. Eu vou postar nos canais aí do nosso YouTube mais esse episódio. Fabi, qual que é a sua rede? @Fabi _Oliveira _terapias. Obrigado. Eu que agradeço. 5 minutos ainda. Ah, tá.